Você já reparou como o Brasil tem uma dificuldade quase profissional de receber uma boa notícia sem transformar aquilo imediatamente numa briga política? Sai um dado importante do IBGE mostrando que a pobreza caiu pelo terceiro ano seguido. Milhões de brasileiros deixaram a linha da pobreza entre 23 e 24. A extrema pobreza também recuou. Aí, em vez de o país parar por um minuto para entender o que aconteceu, começa uma disputa pela narrativa. Um lado diz que foi o Bolsa Família, o outro responde que não, que foi o mercado de trabalho. E no meio dessa briga, como sempre, está o Brasil real. Aquele Brasil que não cabe no slogan, não cabe no corte de 30 segundos e não cabe no discurso pronto de quem só quer vencer o debate na internet. A pergunta deste episódio é simples, mas cutuca onde dói. Quando a pobreza cai, quem ganha a disputa pela narrativa? O Estado? O mercado? Ou a sociedade brasileira que finalmente consegue respirar um pouco depois de muitos anos duros? Eu sou o Raul Silva, jornalista, escritor e professor, e este é o Estopim Política. Antes da nossa análise, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Para você, a queda da pobreza veio mais dos programas sociais ou da melhora no mercado de trabalho? Hoje a gente vai discutir sobre o Bolsa Família e sobre o antigo Auxílio Brasil. Vamos falar também de emprego, de renda e das desigualdades que continuam marcando o país. E, acima de tudo, vamos discutir um desafio brasileiro que parece eterno: transformar uma melhora nos números em mudança real na vida das pessoas. Porque uma coisa é a estatística melhorar, e outra coisa, bem diferente, é a estrutura social mudar. E o Brasil, convenhamos, é craque em comemorar em degrau subido enquanto finge que a escada inteira não continua quebrada. Vamos começar pelos fatos. Segundo a síntese de indicadores sociais do IBGE, a proporção da população brasileira vivendo na pobreza caiu de 27,3% em 2023 para 23,1% em 2024. Em gente de carne e osso, isso significa 8,6 milhões de pessoas a menos abaixo da linha da pobreza. A extrema pobreza também caiu, saindo de 4,4% para 3,5%. Nesse caso, 1,9 milhões de pessoas deixaram essa condição. O Brasil saiu de cerca de 57,6 milhões de pessoas pobres em 2023 para 48,9 milhões em 2024. É uma queda importante, não é pouca coisa. Quando milhões de pessoas deixam a pobreza, isso significa mais tranquilidade dentro de casa, significa conseguir colocar comida na mesa com menos aperto, significa pagar uma conta atrasada ou comprar um remédio sem precisar escolher entre uma necessidade e outra. Mas aqui entra o cuidado. Quase 49 milhões de brasileiros ainda vivem com renda muito baixa. Então, sim, existe um avanço. Sim, há motivo para reconhecer que algo melhorou. Mas não há motivo para o discurso triunfalista, porque o país continua carregando uma desigualdade pesada demais para ser varrida para debaixo do tapete. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fugir da explicação preguiçosa. A pobreza não caiu porque o Brasil de repente resolveu a sua estrutura social. Também não caiu por causa de um único fator mágico. Ela caiu porque houve uma combinação favorável entre políticas públicas e o mercado de trabalho. O IBGE aponta dois elementos centrais nessa melhora. De um lado, a manutenção do Bolsa Família em valores mais altos do que aqueles do período anterior à pandemia. Do outro, um mercado de trabalho mais aquecido, com mais gente ocupada e com uma renda circulando. O IPEA chega a uma leitura bem parecida. Entre 2021 e 2024, as transferências assistenciais e o mercado de trabalho tiveram um peso muito relevante na redução da desigualdade e da extrema pobreza. Já no período de 23 para 24, a melhora adicional teve participação mais forte do mercado de trabalho. Isso muda o debate. Nós não estamos falando de Estado contra mercado. Essa oposição, do jeito que aparece na discussão pública, é muito pobre para explicar a pobreza. O que aparece nos dados é uma outra coisa. O Estado ajudando a proteger a base social e o trabalho ajudando a ampliar a renda das famílias.
O Auxílio Brasil substituiu o Bolsa Família durante o governo Bolsonaro. Depois, em 2023, o novo Bolsa Família substituiu o Auxílio Brasil e reorganizou o desenho do programa. O benefício mínimo ficou em R$ 600. Foram retomadas condicionalidades e também entraram adicionais voltados principalmente para famílias com crianças e gestantes. Isso importa porque uma política pública não é só um nome bonito em uma peça na propaganda que passa na TV. Políticas públicas são desenhos. É preciso definir quem entra no programa e como esse acompanhamento acontece. Precisa se garantir que o cadastro funcione e que os recursos cheguem a quem realmente precisa. Precisa fazer o benefício conversar com a escola, com a saúde, com a rede de assistência social. Quando o debate vira apenas é gasto ou é salvação, a gente perde o principal. O programa social bom precisa proteger quem precisa, chegar em quem está invisível e funcionar com responsabilidade. Não basta ter o dinheiro circulando, é preciso o Estado estar funcionando. E no Brasil, às vezes, o dinheiro até chega antes da política pública chegar por inteiro. Existe um dado do IBGE que deveria encerrar, pelo menos entre pessoas honestas, a tentativa de dizer que a transferência de renda não faz diferença. Sem benefícios de programas sociais, a extrema pobreza no Brasil em 2024 não seria de 3,5%, seria de 10%. A pobreza também seria maior. Em vez de 23,1%, chegaria a 28,7%. Esse dado é muito forte. Ele mostra que os programas sociais funcionam como uma barreira. Eles não resolvem todos os problemas nem eliminam a desigualdade por conta própria, mas evitam que milhões de pessoas afundem ainda mais em situações de vulnerabilidade. E aqui não tem uma romantização. Dá para discutir custos, dá para discutir a fiscalização, para discutir se o desejo pode ser aperfeiçoado. Tudo isso é legítimo. O que não dá é fingir que a transferência de renda não altera a vida concreta de milhões de brasileiros. Aí já não é uma análise, aí é ideologia vestida de calculadora. Agora vamos sair do fato imediato e entrar na estrutura. O fato é que a pobreza caiu. A estrutura é que a desigualdade brasileira continua profundamente marcada por raça, território e geração. Essa é a parte que o país gosta menos de encarar, porque ela obriga a olhar para a história e não apenas para o número do ano. Em 24, a pobreza atingia 25,8% das pessoas pretas e 29,8% das pessoas pardas. Entre pessoas brancas, o índice era de 15,1%. Pretos e pardos eram 56,8% da população brasileira, mas representavam 71,3% das pessoas pobres. Isso não é um detalhe estatístico, isso é a ossatura social do país. A pobreza brasileira não é uma nuvem abstrata pairando sobre todo mundo do mesmo jeito. Ela aparece de formas muito concretas. Está na periferia, está no interior, está em famílias que já começam a vida em desvantagem. É uma realidade que atravessa gerações. Quando nós olhamos para as regiões, a fotografia também é reveladora. O Nordeste teve uma queda expressiva da pobreza, saindo de 47,2% para 39,4%. Isso é uma melhora muito importante e precisa ser reconhecida. Mas a mesma informação que mostra o avanço também revela o tamanho do problema. Mesmo depois da queda, quase 4 em cada 10 pessoas aqui no Nordeste ainda estavam abaixo da linha da pobreza. No Sul, a proporção era de 11,2%, a menor do país. Então a pergunta não pode ser apenas se o Brasil melhorou, a pergunta precisa ser muito mais profunda. Qual Brasil melhorou? Qual Brasil continua ficando para trás? Onde chegam os investimentos e as oportunidades? E onde a população continua convivendo com a sensação de abandono? Porque quando a média nacional melhora, muita gente corre para comemorar, mas a média nacional sozinha pode esconder muito mais desigualdades. É aquela velha história: se uma pessoa come 2 pratos e outra come um só ou nenhum, a média diz que cada um comeu um. A estatística sorri, a fome não. Agora vamos falar de quem atua nessa engrenagem que é bem complexa. A gente tem o governo federal, que tem um papel central, porque ele define o desenho nacional do Bolsa Família, organiza o orçamento e estabelece as regras do CadÚnico.
Mas a política não acontece apenas em Brasília. Ela ganha vida nos atendimentos do CRAS, no trabalho das equipes de assistência social e no acompanhamento feito pelas escolas e as unidades básicas de saúde. Estados e municípios são decisivos porque operam a ponta. É ali que a família aparece com nome, rosto e urgência. O Congresso Nacional também entra nessa história ao definir prioridades e discutir recursos. E o mercado de trabalho, ele continua sendo uma peça fundamental, porque proteção social ajuda a reduzir vulnerabilidades, mas é o emprego que costuma dar mais estabilidade à renda familiar. E há um ponto que precisa ser dito com cuidado. Beneficiário não é um personagem passivo. Beneficiário é gente. É a mãe que tenta equilibrar as contas da casa, é o trabalhador que vive de ocupações temporárias e nunca sabe como será o mês seguinte. É a criança que depende daquela renda para ter uma alimentação melhor e continuar estudando. Em junho de 2026, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Bolsa Família atendia mais de 19,34 milhões de famílias. Isso alcançava cerca de 50,1 milhões de pessoas, com um benefício médio de R$ 677,66. Outro ponto precisa entrar no centro dessa análise. No pagamento de junho de 2026, 84% das famílias beneficiárias tinham mulheres como responsáveis familiares. Além disso, 73,2% dos integrantes do programa se autodeclaravam pretos ou pardos no Cade Único. Isso significa que o Bolsa Família também toca diretamente a desigualdade racial e a desigualdade de gênero. Quando o dinheiro entra numa casa onde muitas vezes é a mulher quem precisa dividir e decidir como atravessar o mês com recursos limitados. Esse dado ajuda a explicar por que o ataque ao programa social quase sempre vem acompanhado de uma visão moralista sobre a pobreza. Muita gente não está discutindo apenas orçamento, está discutindo quem merece ou não ser protegido. E no Brasil, historicamente, esse julgamento nunca foi neutro. Aqui é preciso que a gente traga a lente da ciência política. O que está em debate não é apenas uma política de renda. O que está em debate é o tipo de Estado que o Brasil aceita construir. Um Estado mínimo para os pobres e generoso para os de cima. Um Estado que aparece apenas para punir, ou um Estado que reconhece direitos básicos e entende que cidadania exige condições mínimas de existência. E essa distinção é fundamental, porque quando a política social é tratada como um favor, o cidadão vira dependente aos olhos do poder. Quando a política social é tratada como um direito, o cidadão vira sujeito político. Ele não agradece de joelhos, ele exige de pé. Uma política pública séria precisa partir de um problema real. No caso do Bolsa Família, a pobreza persistente. Precisa ter uma meta, que é reduzir a vulnerabilidade e ampliar a cidadania. E precisa conectar diferentes áreas do Estado. Transferência de renda ajuda, mas ela funciona melhor quando vem acompanhada de serviços públicos que realmente atendem a população. Existe uma armadilha discursiva muito perigosa no Brasil: transformar a pobreza em falha moral. Parte da tradição punitivista brasileira trata a pobreza como se fosse um resultado de preguiça, desvio individual ou falta de esforço. Essa visão ignora a desigualdade histórica, o racismo, a precarização do trabalho, a negligência do Estado. É uma forma confortável de culpar o indivíduo para não discutir a estrutura. Quando a política social é demonizada, o país troca proteção por punição, troca inclusão por controle, troca cidadania por vigilância. E aí o debate deixa de ser sobre como reduzir a pobreza e passa a ser sobre como administrar os pobres. Essa é uma fronteira decisiva. De um lado, o Estado social, que tenta proteger e incluir. Do outro, o Estado penal, que só aparece quando a vulnerabilidade já virou conflito ou abandono. Então, o que o Brasil precisa fazer daqui para frente? Antes de tudo, o Estado precisa chegar onde a exclusão mora. Não basta esperar que a família mais vulnerável descubra o caminho da burocracia. Muitas vezes, quem mais precisa é justamente quem tem menos condição de acessar o serviço público. Por isso, a busca ativa não pode ser só um discurso. Tem que ser uma prática territorial com equipe preparada e presença constante. O Cade Único também precisa ser forte e atualizar. Sem o cadastro de qualidade, a política pública fica cega.
Ela pode deixar de fora quem precisa e pode incluir de maneira errada quem não deveria estar ali. O cadastro não é papelada, é o mapa social do país. Outra mudança essencial é fazer a transferência de renda conversar com outras políticas públicas. O benefício ajuda no presente, mas a saída duradoura da pobreza depende de oportunidades que permitam construir um futuro diferente. Também é preciso uma regra de proteção inteligente. A família não pode ter medo de aceitar um emprego precário porque pode perder imediatamente o benefício. A travessia entre a assistência e o trabalho precisa ser a ponte, não o penhasco. Se o desenho for ruim, o Estado acaba punindo justamente quem tentou melhorar de vida. E há um ponto que muita gente tenta evitar. O Brasil não combate pobreza apenas pagando benefícios. Também precisa discutir como a riqueza é distribuída e quem suporta o peso maior da arrecadação. Sem enfrentar essas questões, a política social corre o risco de apenas aliviar sintomas sem tocar nas causas. A pobreza caiu, isso é fato, e fato precisa ser reconhecido. Mas a pergunta de o estopim política é outra. O Brasil vai usar essa queda para consolidar direitos ou vai se acomodar diante de uma desigualdade que continua brutal? Tirar milhões de pessoas da pobreza é uma vitória gigantesca. Manter quase 49 milhões nela é um alerta. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. E talvez a maturidade política comece justamente quando a gente consegue enxergar o avanço sem propaganda e o problema sem cinismo. A história brasileira mostra que o avanço social sem institucionalidade é frágil. Políticas públicas sem estrutura e sem continuidade viram peças de campanha. E peças de campanha passam. A fome, quando volta, não pede licença. Eu sou o Raul Silva e este foi mais um episódio de Estopim Política. Comenta aqui. O Brasil precisa fortalecer o Bolsa Família, melhorar o mercado de trabalho ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Compartilhe este episódio com quem ainda acha que a pobreza é uma falta de esforço individual. A gente se vê nos próximos episódios de O Estopim Política. Um abraço e até lá. Este podcast é uma produção de O Estopim Mais, comunicação e conteúdo. Gravado nos estúdios de O Estopim.